Pessoal, bem-vindos ao canal. O Inter empatou com o Fortaleza 0-0 lá e deu uma frustrada geral aí, porque pontuando mais, o Inter continuaria numa perseguição ao topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Na terça, o Corinthians venceu o Bahia e impediu qualquer chance do Inter entrar nessa parte de cima da tabela. Mas se o time tivesse conseguido uma vitória contra o Ceará, que é difícil, o Ceará tá bem em casa lá com o Thiago Nunes, o Inter teria se mantido no topo. E muita gente começou a perguntar qual é o real objetivo, qual é a real chance do Inter no Campeonato Brasileiro com os desempenhos recentes e com as escolhas do Diego Aguirre. Mas se eu contar para vocês que o Diego Aguirre, ele tem um aproveitamento melhor e que colocaria o Inter no G5, vocês acreditam? Eu comecei a analisar os números, tá? O Inter com o Diego Aguirre, o jogo contra o Ceará foi o 18º jogo do Diego Aguirre comandando o Inter no Campeonato Brasileiro dessa temporada. O Inter do Aguirre, com o Diego Aguirre, tem 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Ele, Diego Aguirre, tem quase 52% de aproveitamento no Brasileirão. Quase 52% de aproveitamento nessas partidas todas aqui. Só para a gente colocar no contexto, hoje o Fortaleza é quarto colocado. O Fortaleza deu uma oscilada, deu uma caída ali, até venceu o Fluminense no Maracanã 2-0. O Fortaleza hoje tem 54% de aproveitamento, é o quarto colocado. O Corinthians tem 51% de aproveitamento, é o quinto colocado. O Bragantino tem 51% de aproveitamento, é o sexto colocado. Aí tem o sétimo e o Inter em oitavo, com 48% de aproveitamento. Por que o aproveitamento do Diego Aguirre é 51% e o do Inter é 48%? Porque o Inter tem, no total, 8 vitórias, 9 empates e 6 derrotas. Ou seja, o Inter só conseguiu uma vitória no Brasileiro sem o Diego Aguirre. O Inter tem 2 empates sem o Diego Aguirre. E o Inter tem 2 derrotas a mais do que o período do Diego Aguirre. Os 48% de aproveitamento é somando o início do Brasileirão com o Miguel Ángel Ramírez e aquele período de interinidade do Osmar Loss. Ou seja, o Inter só está batendo na porta do G6 pelo Diego Aguirre. O Diego Aguirre fez o Inter ter um aproveitamento de topo de tabela. Isso precisa ser colocado. Bom, poderia fazer mais, ele deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo contra o Galo, contra o Ceará. É verdade, deixou de fazer algumas coisas. E eu falei no vídeo mais recente que ele foi cobrado pela diretoria, por conta das substituições que não fez, né? E aí ele fez substituições contra o Ceará, né? Dei uma conferida no outro vídeo que eu fiz aí. Mas o aproveitamento do Diego Aguirre no Campeonato Brasileiro é de G5, tá? Por falar no Inter ainda, e com relação ao Diego Aguirre, eu vou pro Gabriel Bosquilha, que tá pistola. Essa informação quem deu pela primeira vez foi o Marinho Saldanha lá no All Sport, tá? E eu tenho mais alguns detalhes. O Gabriel Bosquilha tem um contrato com o Inter até dezembro de 2022. Ele até ficou fora dessa viagem para o jogo contra o Ceará porque ele sentiu algumas dores. E o relato que a gente tem de bastidores é o seguinte: o Bosquilha está insatisfeito por jogar pouco. O Bosquilha não está feliz porque está jogando pouco. E ele entende, as pessoas que trabalham com ele, que esse problema que ele teve agora, um problema clínico, médico, que impediu ele de ir para Fortaleza, tem a ver com o fato dele jogar pouco. Se ele estivesse jogando mais, ele teria ritmo, ele não teria sentido isso. Resumo da história: o Bosquilha pensa seriamente em deixar o Inter ao final da temporada. Gabriel Bosquilha quer deixar o Inter. E, inclusive, o que se falou muito no dia de hoje, nos bastidores, é que se o Diego Aguirre permanecer, muito provavelmente o Gabriel Bosquilha não vai ficar no Inter. E ele tem contrato até dezembro de 22. E o Inter contratou ele apostando num retorno técnico e numa grana que pode ganhar com ele, tá? Por fim, eu quero falar que o Inter confirmou que mais ou menos 10 mil pessoas já confirmaram presença no jogo contra a Chapecoense. A primeira partida do Inter com torcida desde o início da pandemia. O Inter jogou 2 partidas fora e só agora vai jogar com torcida em casa. Como tem mais ou menos 10 mil garantidas, o Inter, nesse jogo contra a Chapecoense, domingo, 11 da manhã, pode bater um recorde. O recorde de público na retomada de torcedores no Campeonato Brasileiro. Hoje, quem tem o recorde de público em estádios do Brasil, na Série A do Campeonato Brasileiro, é o Corinthians, que contra o Bahia botou 10.040 torcedores. Então, se o Inter botar mais do que isso, vai bater o recorde. Pode até ter uma receita boa, o Corinthians tem 500 mil de receita, porque o ingresso é caro, mas o Inter pode, contra a Chapecoense, ganhar destaque por botar muitos torcedores no estádio. Comenta aí sobre o aproveitamento do Diego Aguirre, sobre o Bosquilha, sobre a torcida no Beira-Rio,
Te inscreve no canal, ativa as notificações, dá like. Me ajuda aí, tá? Daqui a pouco eu tô de volta. Assiste os outros vídeos. Daqui a pouco eu tô de volta.